Outro dia eu comentei na minha rede social que pra mim o Emicida era disparado o melhor rapper em relação à caneta, seja com composição, construção de verso e também punchline. Mas muita gente veio nos comentários com um contra-argumento e de uma maneira respeitosa, sem desdenhar do próprio Emicida, mas trazendo uma pergunta. E o Rashid? E quanto mais eu revisito a obra do Rashid ou até a sua discografia, eu acho que vem uma coisa na minha cabeça que vale o questionamento. O Rashid é o rapper mais técnico do rap nacional? Por isso eu vim aqui fazer esse vídeo. E esse vídeo não é para fazer um grande debate, debater a discografia do Rashid, embora ele tenha uma impecável. Esse vídeo vai ser para falar sobre técnica, sobre o Rashid enquanto compositor. Então, abram-se as cortinas e silêncio na plateia, porque hoje o palco é dele, Rashid. Dentro do rap a gente sempre teve um debate. Quem que é o melhor artista? Quem que é o rapper mais técnico? Quem que é o melhor rimador da cena, seja aqui no Brasil ou fora? E essa é uma análise que é sempre muito subjetiva. Ela passa muito pelo gosto pessoal, pelas preferências de cada um. E também tem o fato de que as análises sobre música também são bem superficiais e não são exatas, já que a palavra não é uma lógica exata. A palavra é um elemento vivo, é volátil demais. E analisar a técnica no rap não é analisar qual palavra é mais difícil, qual é a rima mais rápida. Técnica é versatilidade, é saber rimar forte em qualquer terreno. No rap, a técnica passa por algumas ferramentas muito específicas, seja wordplay, punchline, rima interna, controle de flow, escolhas de palavras, enfim, é um leque muito grande onde o artista se destrincha para conseguir trazer a melhor rima dentro da música. Mas o ponto central é que essas ferramentas, essas técnicas não existem sozinhas. Tudo depende de como cada artista coloca elas a serviço da música. E para entender o jeito que o Rashid escreve, tem um ponto fundamental que originou tudo isso. Ele vem das batalhas de MCs. E a batalha ensina uma coisa muito simples. Todo verso precisa ser impactante. Cada linha precisa ter efeito e fazer com que a plateia, o ouvinte, ele tenha aquela reação como se estivesse assistindo o Ronaldinho Gaúcho no auge do Barcelona desfilando aqueles mais diversos dribles. Numa batalha de MC não existe espaço para um verso mais frágil, não existe espaço para uma rima nota 5. E eu acho que é isso que dita a carreira do Rashid até hoje. Mesmo depois de sair das batalhas e migrar para os palcos, o Rashid nunca abandonou esse método criativo. O MC de batalha continua ali, só que agora dentro do estúdio. As batalhas moldam o ouvido, moldam a escrita e também moldam a postura do artista. Elas ensinam que cada verso precisa justificar a própria existência. E isso acompanha o Rashid até hoje. Mesmo em músicas longas, mesmo em discos conceituais ou até as faixas mais românticas, ele escreve como quem ainda está no centro das rodas de rima. E é por isso que a rima dele dificilmente passa batida. Ela vem do instinto de quem se forjou nesse cenário. Por meio de tsunami, profeta dessa nova geração, minha gente andando sobre as águas da enchente. Outro ponto que eu julgo fundamental para entender toda essa potência do Rashid é a sua geração. Porque ele está do lado de artistas como Emicida, Projota e Kamal, fez com que ele se cobrasse o tempo todo, mas não para ser melhor do que eles, mas para sempre estar no mesmo nível. Inclusive, essa competitividade do rap, que nasce na batalha e continua na carreira, impede qualquer zona de conforto, obrigando o Rashid e qualquer outro artista também a afiar a caneta sempre. Mas é importante dizer, essa disputa não é egocêntrica. No rap, a competição também pode ser coletiva. Porque assim, um escreve verso muito foda, o outro quer chegar no mesmo nível, outro lança uma música, um disco muito bom, o outro também quer fazer um projeto tão bom quanto, porque no final é isso, um puxa o sarrafo do outro e acaba incentivando o crescimento contínuo de cada artista. E o Rashid cresce porque ele caminha ao lado de grandes letristas. E esses grandes letristas crescem porque o Rashid também tá ali. Não é à toa que o Emicida chama ele até hoje de professor. Se é o que vocês querem, eu me entrego tipo garçom, estourando orelhas como fez o Mike Tyson. Tem outro ponto mais íntimo e profundo que torna essa caneta do Rashid ainda mais visceral. Ele é um artista que nunca negociou seus valores. E desde o começo da sua carreira ele nunca atropelou os seus ideais por interesses externos,
seja financeiro, comerciais, o que for. A arte sempre esteve à frente na carreira do Rashid. E quando um artista coloca a arte acima de tudo, isso vai aparecer na escrita, porque a caneta não precisa agradar, ela precisa ser honesta. E isso explica por que, depois de mais de 10 anos de carreira, a qualidade da composição do Rashid nunca caiu. É porque ela nunca foi guiada por nenhum hype. E tem um outro ponto muito fundamental, que o Rashid sabe muito bem o peso que ele tem com a caneta na mão. Porque mesmo nos momentos que talvez ele não tenha sido valorizado como deveria, eu tenho certeza que ele sempre soube da sua capacidade artística. E eu acho isso muito importante, porque ele nunca canalizou isso como uma frustração, mas como um motor. Porque ele sabe que, independente do tema, independente do assunto ou até do feat que ele vai entrar, ele sabe que vai rimar muito na música. Se o Rashid faz uma música de amor, tem mais ideia do que muita música reflexiva por aí. Se ele fala de política, tem punchline. Se ele vai pro lado mais bragadócio do rap, também tem muita construção interna. E se ele tá vulnerável, também tem impacto. O Rashid sabe colocar ideia, sabe escolher as melhores palavras para rimar. E talvez o maior diferencial dele seja esse. Ele não usa uma técnica só. Ele mistura metáfora, referência, as wordplays e punchlines, tudo no mesmo verso. É um caldeirão, tudo junto, tudo em movimento e pegando a gente sempre desprevenido. E o Rashid tem uma assinatura muito clara quando ele vem com as punchlines, porque ele não desperdiça verso. Não tem rima nenhuma de apoio, não tem verso nenhum jogado ao vento. É rima atrás de rima, é ideia atrás de ideia, sempre no nosso ouvido. E é nessa parte que eu quero trazer exemplos práticos de como a caneta do Rashid em muitos momentos é inalcançável. E a primeira música que eu trago aqui é uma das primeiras da sua carreira, inclusive uma das minhas favoritas de toda a história, onde ele já mostrava que ao longo do que viria ali pra frente, haveria muita consistência com a sua caneta. Eu disse que suportaria, não importa o quanto maçante fosse a situação. E quando eu morrer, quero que todos saibam que eu morri com a caneta na mão. Já nessa próxima é um método muito específico que ele traz ali, colocando a provocação como uma técnica para sua escrita. Ali ele não traz uma resposta, mas uma provocação. Se tudo funcionasse como deveria, e se Big ficasse em casa naquele dia, se Tupac nunca desse rec, eu gravasse uma track. Sabe quando eu falei que ele não desperdiça rima? Eu acho que um dos grandes exemplos que tem são aquela sequência do Rashid em Diário de Bordo. Mas eu separei uma delas, onde ele consegue misturar política, contexto social, cultura pop, tudo, um monte de coisa, porque ele é muito bom em fazer referência. E esse verso é um dos grandes exemplos disso. No meio dos defensores da família que só não defende se a família for preta. Bancada da Bíblia, da bala e do boi, tudo lado a lado. Esse é o BBB que me rouba a brisa, tão doido pra me ver eliminado. A próxima música que eu separei é talvez um dos exercícios técnicos maiores da carreira do Rashid. Aqui ele subverte todo o conceito da diss e cria uma música que ficou para a história da cena. É uma música carregada de ironia, metalinguagem, mas acima de tudo um domínio absoluto da escrita. Confundindo sábios, sei qual é da confusão. Você que se confundiu e errou de profissão. Teu nome quer dizer justo, pode pá. Que justo mesmo seria um MC melhor no seu lugar. Tem uma música que eu gosto muito, que é Musashi, onde o Rashid com muita naturalidade mistura muita ideia, mistura também muito bragadócio e ali tem muita técnica mostrando por que ele domina essa questão de punchline. Se não for real não adianta, tem duas vidas que cês vivem, a que cês canta. A minha eu não separo sem lobby, o que eu canto é tão real que quando eu lanço a bolsa sobe. Quando Mandume foi lançada na versão oficial no disco do Emicida, eu já amei aquela versão. Mas aí, no dia da gravação do DVD, ele veio com uma participação especialíssima do Rashid. E se nenhum artista desperdiçou nenhum verso nessa música, ele não deixou nada a desejar. No clima tenso, venci batalhas, vida e freestyle. E o mais perto que cê chegou disso foi o 8 Mile. Antes de ser cool, hunt, hip hop que uns conheceram ontem no Get Down, eles são hype hop. Se o Rashid é um artista que consegue pegar a gente pelas essas rimas de impacto, ele também faz isso muito bem quando vem com denúncia dentro da sua rima. E na faixa Estereótipo ele faz muito bem feito essa transição entre trazer muita ideia, trazer muita denúncia dentro de uma faixa e fazer isso cheia de punchline, de técnica, que vai deixando também você como um ouvinte de rap arrepiado do começo ao fim.
Minha vingança é estilo Cobra Sheer. Só de eu tá aqui representa uma afronta. Agora me conta, olha pro mundo de ponta a ponta e vê como é sujo. Quantas Cláudias se foram antes de ter a chance de ser Thaís Araújo. Independente da técnica que o Rashid for usar, a gente sabe que as técnicas não serão usadas de maneira vazia. Quando ele participou do Poetas do Topo 3, ele deixou ali também versos que ficaram marcados. São as wordplays, são as rimas internas, rimas de duplo sentido, referências novamente, enfim, é o Rashid usando toda a sua técnica, também sem suar vazio e ainda trazendo autoafirmação e mostrando talvez porque ele é um dos melhores rimadores da cena. Rashid, a.k.a. o justo, a.k.a. tão real. Pras mentes sem amarras, o rap é meu produto e meu valor só sobe. Vê pelo meu código de barras. Vida não é clipe, se emancipe, suporta Deus na direção. Só paro quando ele gritar, corta! E a última música que eu quero trazer como exemplo é a que foi o gatilho para esse vídeo. Quando eu ouvi pela primeira vez A Mesma Praça, do Emicida, no seu novo disco, com Rashid e o Projota, eu falei, eu acho que o Projota roubou a música. Mas depois de ouvir várias e várias vezes, eu vejo que essa música tá no nome do Rashid. Me desculpa, Emicida e Projota, mas o que o Rashid fez ali, pra mim é o, sei lá, o Goku no modo Prime, ali virando o instinto superior, enfim. Agora sou eu aqui usando as referências, mas o que o Rashid fez ali é histórico, onde ele consegue ser um ótimo cronista, entrando tanto no universo do Racionais, na música original, quanto também entrar muito bem no verso do Emicida e ainda conseguir chegar no mesmo nível de gigantes da cena. Compara, cria uma escara na cultura, não acha? Favela mal pegou no lápis, polícia desce a borracha e não para. Nós não desforre, pique povo, Guajajara. São mais de 10 anos de carreira, uma discografia impecável e, ao que tudo indica, o vocabulário do Rashid parece não esgotar. A cada música parece que tem uma nova imagem, uma nova referência, uma nova música na sua cabeça e parece que é uma fonte inesgotável de criatividade e principalmente de peso nas suas rimas. E isso não é por acaso. Por isso eu entendo quem acredita que o Rashid é um dos rappers mais subestimados. Para mim, ele é o mais subestimado que a gente tem na cena do rap. E ele não é subestimado por não ser um rapper técnico, ele é subestimado porque a técnica dele não grita, não é algo espalhafatoso. Ele só trabalha em silêncio em favor da sua música. E quando você ouve com atenção, você percebe que a caneta do Rashid, ela não é afiada por acaso. Ela foi forjada nas batalhas, lapidada numa discografia impecável e também mantida viva numa inquietação de um artista que nunca desceu 1 centímetro no seu sarrafo.